Olá, boa noite a todos. Obrigada por nos acompanhar hoje no lançamento do mais novo projeto do Neclite. Eu sou a Rossana Salvador, né? Sou bolsista Secart pela UFSC e hoje vou iniciar aqui com as convidadas, né, bem especiais o nosso novo projeto, que é o Rota Livro, né? O Rota Livro, ele vem após um projeto Leituras Italianas, que foi um projeto que muitos de vocês, né, puderam acompanhar, onde nós fazíamos leituras de fragmentos de obras, de poemas, né, e também pequenos contos italianos, com participação de estudantes, professores, artistas, e contaram com 80 vídeos que vocês também, né, podem acompanhar e conferir no nosso canal, do Neclite, no YouTube, e também pelo Instagram. Após, né, o término do projeto Italianas, nós dedicamos agora um tempinho com o projeto do Rotavírus para poder conversar, né, um pouco, debater um pouco sobre essas leituras desses autores, dessas obras durante o projeto anterior. Então, dedicar o Rota Livre, ele tem agora como proposta esse momento para a gente conversar um pouquinho, né, debater aí sobre as nossas leituras. Bem, dentre os seus objetivos, nós temos, né, essa questão da democratização da cultura, o incentivo à leitura também, e compartilhar leituras de obras italianas traduzidas no Brasil, né? Para dar início, então, a esse projeto, hoje nós vamos falar sobre a prosa de Natalia Ginzburg, né? Natalia, que foi uma das autoras lidas nesse projeto, e que hoje nós vamos contar aí com a participação, né? Então, nós temos a Sara De Benedetti, agradecer novamente, Sara, né, por ter aceitado o nosso convite de forma muito gentil. E a Sara, que é doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP, e é professora de língua e literatura italiana na Escola Internacional, Escola Italiana, né? Italiana Eugenio Montale. E também contar com a participação muito simpática, obrigada, Rafaela, por ter aceitado, né, conversar com a gente hoje sobre a Natalia. Rafaela Sestinel, que é graduada em Letras Italiano e mestranda em Literatura pela UFSC. Obrigada, tá, Rafaela, mais uma vez, e fico contente de poder conversar um pouquinho com vocês sobre Natalia Ginzburg, né, essa escritora tão especial e que particularmente também tem um grande apreço pelas suas obras, né? A gente que é desse mundo da literatura, da leitura, quando se depara com a Natalia, algo muito especial nos toca, né? E vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, para a gente começar um pouquinho, né, na verdade, eu penso que, inclusive, tem autores que às vezes a gente diz, você deve ler, né, você deve ler, deve conhecer tais autores, mas eu ainda acredito que, mais do que esse dever de conhecer, alguns são até um merecimento, né, gente? Assim, é como se fosse nos presentear com algumas obras, com alguns autores, né, algumas autoras, e a Natalia, penso que não foge a esse merecimento para quem inicia, né, quem a conhece e tem contato com as suas obras.
Bem, então, para iniciar um pouquinho, né, para a gente conhecer um pouco quem é Natalia Ginzburg, né, o que ela representou também, não somente na esfera literária, porque é uma autora é, reconhecidíssima, muito traduzida, inclusive aqui no Brasil, né, com as suas traduções, que inclusive a gente tem um projeto também na ECLIT, UFSC, GEPLIT, USP, onde faz esse mapeamento das traduções das obras italianas traduzidas no Brasil, que vocês também podem conferir ali na página www.delite.com.br, né, e a Natalia, né, essa escritora de origem judia, né, que tem toda também essa experiência de vida num período bastante conturbado político e também na esfera cultural italiana, que foi durante o fascismo. Né? Que, então, a gente observa tudo isso. Então, além de todo o reconhecimento literário das suas obras, ainda tem essa particularidade desse momento bem conturbado politicamente, né, na Itália. Então, eu vou pedir um pouquinho para iniciar, né, pedir para a Sara apresentar o que nós podemos ainda falar sobre quem é Natalia Ginzburg. Sara, poderia nos ajudar um pouquinho apresentando quem é? Obrigada, Rossana. Obrigada à universidade que me convidou, a NECLIC, que tem essas iniciativas culturais muito interessantes, eu acho. Admiro muito todo o trabalho que vocês fazem. Então, agradeço particularmente o convite. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Assim como entrei um pouco entre os 80 livros lidos no projeto anterior, Leituras Italianas. Eu, na verdade, não sou uma especialista em Natalia Ginzburg, eu sou uma leitora apaixonada, quase que chego atrasada hoje nesse encontro, porque sim, procurando uma coisa dentro de um livro dela, eu mergulho no livro e esqueço tudo o que está um pouco em volta de mim. Quando olhei o relógio, falei, uau, chego atrasada. Então, quando você, introduzindo vossos projetos, Rossana, você falou de dever ler, eu pensei, sim, ler às vezes é quase um dever, no sentido não só de uma profissão ou de um estudo, mas porque o autor merece, em um certo sentido. Mas eu acho que nós temos que pensar especialmente no prazer de ler, quando a leitura se torna realmente um prazer que não deve ser confundido com agora aqui não sei mais em português, um divertimento. O prazer pode ser um prazer sério também, um conhecimento, um enriquecimento da nossa cultura, da nossa história, mas feito com prazer. Eu acho que os livros da Ginzburg oferecem isso mesmo, em geral. Agora, você me pergunta como Natalia Ginzburg. Como escritora, eu
eu comecei a ler a Natalia já adulta, digamos. A Natalia não fez parte da minha história, digamos, universitárias ou de leituras de quando a gente é jovem. Na época, para mim, eram outros livros, eram os grandes romancistas ingleses, franceses, russos. E na época quer dizer, não é uma época de qualquer forma, mas enfim, um pouco diferente da vossa, a minha época, quero dizer, nos anos 70, eu não lia Natalia Ginzburg. Então eu só descobri ela bem mais tarde, bem mais tarde. Apesar que a Natalia era de fato a Natalia foi uma colega de escola da minha tia. Então, aliás, minha tia comparece nos livros da Natalia. Então, era uma pessoa. Minha tia não era a única amiga da minha tia, tinha outras amigas da qual ela falava, porque elas se encontravam cada semana num café Platti. Quem conhece um pouco a Natalia, os livros, sabe que esse café Platti nos livros, se encontravam para conversar. Isso aconteceu até elas ficarem velhas. Entre essas amigas, algumas eram aquelas das quais se fala nos livros de Natalia. Mas não por isso eu conhecia melhor a Natalia. Anos depois dos anos 2000, eu encontrei, por exemplo, nas cartas da minha tia, encontrei uma tese de doutorado de uma aluna francesa da Universidade de Grenoble, que era uma tese sobre a Natalia, que minha tia claramente stava corrigindo e ajudando a redigir. E depois chegou a hora de começar a ler os livros. E aí eu me apaixonei pela escritora, especialmente, eu diria, quando eu mesma comecei a procurar uma parte da minha história e das minhas memórias. Então, através da Natalia, eu vejo, eu reencontro uma parte da minha vida italiana. Eu vivi 40 anos em Turim, então não é pouca coisa. Turim, que é descrita, por exemplo, tanto no léxico familiar, é a minha cidade. E muitas das personagens nomeadas que aparecem, que são personagens do livro, não são conhecidos diretos da minha família, porém fazem parte, num certo sentido, da minha história. Mesmo o fato que seja ela que eu somos judias, mas só por parte de pai. O fato que não tivemos, então, uma educação, digamos, religiosa. Eram católicas. Então, na nossa família não recebemos isso, faz com que eu sinta, em vários aspectos, uma ligação com essa autora. Aproveitando que a Sara fala, né, do seu encontro com a Natalia, eu vou então já fazer essa pergunta para a Rafaela, porque, Rafaela, quando que você entra em contato também com a Natalia? Porque eu sei que você agora no mestrado faz esse estudo, né, numa obra dela. Então, e o seu contato, como que ele se dá? Por que estudar a Natalia no mestrado, Rafaela?
Então, eu tive contato com ela, como foi mencionado. Eu sou graduada em letras italiano, também pela UFSC, e meu primeiro contato com a Natalia foi ainda na graduação, mas não foi numa disciplina de literatura, foi uma disciplina de língua italiana, que a gente leu o léxico, e eu me encantei pelo livro e pela escrita. Meu primeiro contato foi com ela em italiano. Foi um livro que marcou muito e ficou muito comigo ao longo daquele ano. E depois disso eu fui atrás de ler outras obras. Eu li de novo o léxico em português depois, e procurando saber mais dela. E sempre foi uma escritora que a escrita dela ficava com a gente. É algo, como a Sarah mencionou, é algo muito leve, muito prazeroso de ler e ainda assim bastante enriquecedor. Então, foi bastante marcante, foi bastante construtivo também para mim enquanto estudante naquele período. Quando estava pensando em fazer um mestrado e a gente fica naquela, o que vai pesquisar, porque fica aquela dúvida de tem que ser algo que goste, vai ter que se dedicar a isso. E eu sempre gostei muito também desse trabalho com a memória, dessa relação, desse espaço familiar que ela cria, não só no léxico, mas em outros livros também, que é algo que está sempre constante, que está sempre voltando. E esse espaço era algo que me agradava muito, essa ideia, esse trabalho com a memória, com a história. E pareceu que o único caminho possível é ser, não, vou ter que estudar Natalia e vai ter que ser isso. Sim. E depois que entra em contato, né, Rafaela, que conhece, sim, que a gente faz essa leitura com prazer, realmente assim, a gente, no teu caso, teve que escolher algo, né, para ser estudado no seu mestrado, mas é difícil até da gente escolher, né, porque você começa a dizer, mas eu gosto muito daquela autora, mas também gosto do outro. Eu falo isso porque eu sei que você pesquisou também outros autores, né, já fez projetos, inclusive o Giorgio Caproni escreveu, né, também artigos sobre as suas pesquisas para a revista de literatura italiana, também traduzida, e depois você faz essa opção, né, é algo que a gente, então, assim, quando tem que estudar algum autor, alguma autora, penso que não é tão fácil, né, mas Natalia, quando você tem esse contato e se depara com as suas propostas e aquilo que realmente ela vem com as suas memórias, porque nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, que é muito forte da memória, né? Acho que é bem interessante. Aproveitar que a Sara mencionou sobre as cartas, né? Essas cartas que você teve contato, que pertenceram à Natalia, eu pergunto porque já em outros eventos também de literatura italiana, Sara, você comentou sobre esse material. Você também tem artigos sobre essas cartas. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho desses escritos, desse conteúdo, dessas cartas, que foi num período de confinamento, né, nesse período em que ela precisou, a família, se afastar, né, daquele espaço onde, na verdade, foram obrigados, né, a se exilar. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essas cartas, porque acho que é algo que está muito ligado a você, essa questão de ter contato, né, com esse material diretamente, Sara. Então, na verdade, são cartas pessoais que ela escreveu para uma amiga. Essa amiga era minha tia, e sendo que minha tia não teve outro herdeiro senão eu e minha irmã, as cartas ficaram comigo. Então, são cartas pessoais. Agora, claro que na hora que eu descobri essas cartas, sobre as quais não lembro minha tia ter falado, eu tinha uma
uma ligação muito forte com ela, com minha tia, então eu vivi muito. Mas esses são alguns mistérios das nossas famílias. Nunca me foi falado isso, eu descobri depois, quando claramente, como fala muito bem uma outra autora italiana que eu gosto muito, que é a Melania Mazzucco, quando é tarde para perguntar para as pessoas sobre o que nós queremos saber das nossas histórias e das histórias da nossa família. Então era tarde demais, minha tia já tinha falecido. E aí talvez eu fui, por essa razão, talvez eu fui me afundar mais na leitura da autora, da Natalia, talvez procurando aquela história que não estava escrita, senão alguma coisa nessas cartas. As cartas foram enviadas pela Natalia para minha tia, que estava desculpa, esqueci o nome. Ela não estava exiliada, mas sim, refugiada, exiliada, digamos, na Suíça, na época. Então, enquanto Natalia estava em Pizzoli, no Abruzzo, minha tia estava na Suíça. Então, escrevia cartas como se escreve para uma amiga que há uma longa história, porque elas eram, acho que elas tinham 12 anos quando se conheceram na escola. Depois elas fizeram outro projeto que eu descobri também por acaso. Elas tinham um projeto juntas, elas escreveram uma pequena revista nos anos 33. Eu descobri através de um escrito de Domenico Scarpa. Então, essa Bianca de Benedetti que ele cita é Bianca de Benedetti, é minha tia. Agora, o trabalho que eu já, talvez o único que eu fiz sobre a Natalia, foi de apresentar essas cartas que tem alguma coisa muito parecida com os ensaios, contos, eu acho que podem ser vistos, de Le Piccole Virtù, porque tem alguns deles, alguns desses ensaios, tipo Inverno in Abruzzo o Il mio mestiere, que nos quais tem uma lembrança da Natalia dos anos di Pizzoli, do confinamento di Pizzoli. Por isso que são muito parecidos com as cartas. Então, o que você lê na carta da Natalia, você reencontra scritto di outro jeito, mas in alguns casos parece exatamente a mesma coisa. É isso que eu mostrei quando apresentei esse trabalho. E depois a Natalia se tornou para mim uma autora que eu li e leio, às vezes ainda muito, com meus alunos não da escola, alunos adultos. Porque isso é um pouco esquisito, mas não é aqui o lugar, acho, de conversar sobre isso. A Natalia a Ginsburg não aparece muito nos textos de literatura italiana para nossa escola do ensino médio, digamos. Aparece um pouco, em alguns nem aparece. Aparece sim como pessoa que entrou, que fez parte de um período tão interessante, tão rico da nossa cultura italiana, que é o período do pós-guerra, o período dos anos 50, 60 até os anos 70. É um período que fecha um ciclo. É o período no qual Natalia trabalhou tanto com a editora Einaudi, ao lado de
desses grandes escritores reconhecidos, como Calvino, como Pavese primeiro, Pavese, Calvino, e outros grandes daquela época. Muitos nomes da cultura italiana passaram por ali, passaram por a Einaudi de Via Biancamano. Essa também é uma história que está bastante ligada, digamos, a Einaudi até naquela época, pelo menos, era um emblema quase da nossa cidade de Turim. Uhum. Aproveitando que comentaste sobre estudar esse material, né, essas cartas, eu queria perguntar para a Rafaela, então, qual é o seu estudo também em relação ao material específico que você está estudando no seu mestrado, Rafaela? O que você pegou como objeto de estudo para o seu projeto? Claro que a gente sabe que às vezes inicia com uma proposta, depois a gente pode, né, no meio do caminho, perceber outros pontos. Mas hoje, o que te faz... Porque daí, para a gente entrar na questão desses escritos, né, porque a Sara já comentou um pouquinho da memória, daquilo que compõe a obra, muitas das obras da Natalia. Então, a princípio, o projeto inicial ele é focado no léxico familiar, que eu acredito que seja a obra mais difundida dela. Ele acaba se desdobrando também para outros escritos, né? Porque não tem como ficar, principalmente quando a gente está falando de memória, não tem como ficar presa a um só, né? Então, os ensaios estão acabando sendo bastante importantes também nesse momento, principalmente o das pequenas virtudes, que a Sara mencionou, que são escritos muito importantes, que ficam ali nesse meio termo entre um ensaio e um conto. Muitas vezes os tons de escrita dela ali se confundem, a gente não percebe se está lendo realmente uma obra ensaística, que foram escritos para jornais também, revistas, ou se está lendo um conto pessoal que está narrando assim, um momento específico da vida dela. Também tem outros livros de ensaio que ela publicou também, que estão sendo importantes, o Mai devi domandarmi e Non possiamo saperlo, que não são traduzidos ainda no Brasil. Quem sabe um dia a gente venha ter eles aqui para poder difundir para o público brasileiro também. E eu pretendo, a intenção mais ou menos é analisar em cima desses textos também, trabalhar, ver como ela traz outros elementos de fora para dialogar com a questão memorialística, como ela trabalha a imagem, como ela trabalha os objetos, como é construído esse olhar da Ginsburg para aquele período específico, para aquele espaço que ela traz como compartilhado, né? Porque mesmo nos ensaios a gente percebe esse, que eu tinha mencionado antes, esse tom de familiaridade e essa linguagem também que marca muito o léxico, e ela acaba voltando também, que é uma linguagem muito própria de um núcleo íntimo bem próprio e único da família. Uhum. Eu até aproveitando que daí já começou também a abordar essa questão da escrita memorial, né, dessas memórias da Natalia, eu vou ler um trechinho do Léxico Familiar, né, porque que é uma obra de 1963, né, que também vence o Prêmio Strega. No Brasil, a primeira tradução do léxico, ela é de 1988, pela editora Paz e Terra, depois é traduzida novamente em 2009, pela Kozak Naif, e recentemente, em 2018, pela Companhia das Letras. Quem faz a leitura, né, agora para a gente entrar um pouquinho, né, nessa escrita dela, aborda temas, né, que já
foram aqui colocados, as relações familiares, as relações com o outro, o próprio léxico desse núcleo familiar, que quem começa a fazer a leitura já de início consegue perceber algumas particularidades ali da fala, né, desse pai da Natalia, o Giuseppe Levi. E eu vou ler um trechinho para depois a gente observar também, comentar um pouquinho dessa escrita memorial dela, tá? Só para a gente se situar um pouquinho. Em casa, vivíamos sempre no pesadelo dos escarcéus de meu pai, que explodiam de improviso, frequentemente por motivos insignificantes, como um par de sapatos não encontrado, um livro fora do lugar, uma lâmpada queimada, um breve atraso na refeição, ou um prato que passou muito do ponto. Ao mesmo tempo, vivíamos no pesadelo das brigas entre meus irmãos, Alberto e Mário. Então, um pouquinho mais adiante, ela continua. A intervenção de meu pai, como qualquer ato seu, era violenta. Metia-se no meio dos dois, que se batiam agarrados, e cobria-os de tabefes. Eu era pequena, e lembro-me com terror dos 3 homens lutando ferozmente. Então, eu penso que eu era pequena para a gente guardar um pouquinho para poder, né, analisar esse momento dessas memórias, né, que ela recupera. Então, ela faz uma recuperação da memória de forma muito muito verdadeira, assim. Ela coloca o léxico do pai, por exemplo. Quem começa a ler percebe, por exemplo, que ele vai se referir a um filho como, né, o demente, sempre vai ser, ele vai dar nomes, né, que a gente às vezes pensa, eu vou associar, eu sei que ele está falando de tal pessoa, porque ele diz aquele demente, aquele burro, aquele parvo. No início da obra, quando eu fiz a leitura, né, o primeiro contato também, eu pensei, nossa, né, que o pai da Natalia era um intelectual, era professor, né, na universidade, era antifascista e, por exemplo, qualquer atitude dos filhos que ele não aprovasse, ou atitude de outras pessoas, qualquer comportamento, né, ele colocava como negrice, né, não se comporta, não faça essa negrice, não se comporta, né, com essa negrice. O pai, ela vai colocando essas memórias, né, de um comportamento mais, assim, mais grosseiro, violento. Ela descreve muito, assim, momentos onde o pai não consegue vestir a bota ali para esquiar e ele quebra tudo, fica, né, extremamente irritado. E diversas cenas, tem uma também que ela coloca quando eles estão no restaurante e a moça vem tocar a música, né, e ele não gosta, ao mesmo tempo que ele gostava, ele também não gostava da música, mas vem o garçom, tenta afastar a pessoa que está tocando música, ele diz, não afasta, mas depois a mulher começa a tocar, ele fica irritado, e aí ele quer também que ela saia, né, então ele tem assim um comportamento... E ela deixa claro que o pai também tinha uma preferência por um filho, né? E ela era a caçula. Então, comentar um pouquinho disso para a gente pensar nessa, quando ela diz assim, eu era pequena. E como a gente... até no início, né, na nota, no prefácio, que coloca que ela não aparece muito na obra. Então, assim, eu estou escrevendo, é da família, mas a gente pouco observa, né, essa presença da Natalia no livro. Então, perguntar, assim, para vocês... esse escrito memorial, né? O que vocês conseguem refletir sobre
a questão da importância dessa memória, de escrever isso, dela trazer essas questões do núcleo bem familiar, desde vocabulário. Como é que vocês percebem, assim, na escrita da Natalia? Gostaria que a gente conversasse um pouquinho mais específico da escrita mesmo, né, das narrativas dela. Eu enxergo que ela traz essa representação e essa memorialística dessa família, né? Desses personagens realmente que compõem esse núcleo. Uma das coisas que me encanta tanto, que eu acho que chama atenção, é que ela faz isso de uma forma muito caricata. Que ela descreve esse pai, como você mesmo colocou, essa pessoa que ele era meio grosso, ele era meio preconceituoso, ele era rude, ele brigava muito com os filhos, principalmente, enquanto a mãe, ela é sempre descrita nessa figura oposta, né? A mãe é essa figura amorosa, que está sempre cuidando dos filhos, que quer sempre conversar, quer sair com as amigas. São imagens bem contraditórias e que trazem até um tom humorístico para a própria história, né? Que por ser de um período que é conturbado, que eles vivem ali essa ascensão do fascismo e durante a guerra, mas mesmo assim toda a narrativa tem esse tom leve que traz um senso de humor assim para alguns pequenos detalhes que surgem exatamente dessas contradições dos personagens. A irmã, que era toda menininha, que era o orgulho da mãe, que era a filha de ouro, enquanto ela era mais desleixada, não tinha preguiça até de estudar, não gostava muito de usar vestido. E eu acho isso muito bonito, essa narrativa, porque não é exatamente um testemunho, mas dá um sentimento muito pessoal ao livro. E elas, como você também colocou, ela se esconde, a maioria das páginas, conforme ela vai crescendo, ela vai aparecendo mais. Quando ela ainda é criança, ela ainda aparece muito pouco. E esse ato de se esconder, ao mesmo tempo, revela muito dos personagens também, desse núcleo, e dos afetos também que são formados, né? Da forma como ela enxerga cada um e da relação que ela tem com cada um desses membros, com os irmãos, com o pai, com a mãe, porque nesse ato de se esconder a gente consegue notar com mais atenção a forma como ela percebe cada um deles. E é bastante curioso que mesmo nessa descrição caricata, né, ela tinha uma ótima relação com o pai, que ele é descrito dessa forma rude, dessa forma grossa, assim, mas ela tinha uma boa relação com ele era muito amoroso, ele era querido com os filhos. Então, eu acho que era isso que a gente tinha para dizer. A Sara quer completar, quer falar mais? Eu acho que você falou, Rafaela, o tom leve, é isso. Ela sabe usar um tom leve, estou falando especialmente aqui no léxico familiar. Digamos, ela passa em cima dos acontecimentos mais difíceis daquele momento, passa levemente sobre eles. Então, ela não insiste nunca nessa história difícil que viveu a família. Na primeira parte, eu acho que isso acontece justamente porque ela tenta retratar com o olho de uma criança, porque ela era bem jovem no começo. E muitas coisas a gente sabe que não foram explicitadas para ela. Lembra a passagem de quando chega Turati com outro nome, que, claro, era normal naquela situação que a pessoa não aparecesse com o nome verdadeiro, mas todo mundo sabia quem era, só que ela não devia saber quem tinha chegado aquela noite na casa deles. E mesmo depois, em outras passagens, em léxico familiar, passa todo o período da guerra. Ela já é uma adulta, é
é a escritora, é a mulher che fala nelle piccole virtù. Ela já é adulta, ela já é casada, ela já foi para o confinamento, ela já perdeu o marido, viu o marido morto, passò o último anno di guerra viúva com filhos pequenos, se escondendo. Ma tudo isso, você não conhece essa história de um jeito duro através do léxico. Aparece em outros textos. Em outros textos onde eu acho que são textos onde ela mesma se coloca mais como eu. Por exemplo, exatamente, você também nomeou Mai devi domandarmi, desculpe, aqui sim, aqui, por exemplo, a mesma infância do léxico familiare, aqui ela não está, mas aqui sim, como menina, por exemplo, no conto que eu gosto muito, I Baffi Bianchi, não sei se vocês conhecem I Baffi Bianchi, onde aparece appunto uma menina, o que ela vive como menina em casa. Eu queria também ler um trechinho que gostei, são só 2 linhas, mas são em italiano. Sim, sim. Um jeito muito lindo de dizer, de expressar o que ela sentia. Quando fala que tinha uma espécie de entre a irmã mais velha e a mãe, tinha muita proximidade, claro. Ela ficava sempre afastada. E por tudo o que a mãe fez com ela sentia um desprezo, in un certo sentido, frente a mãe. E dice, a mãe se queixava de muitas coisas e frequentemente chorava. Chorava porque a irmã tinha saído de casa, mais velha, e ela as duas se conversavam juntas, mas ela era escluída dessa conversação. Aí ela fala: non mi piaceva vedere mia madre piangere così spesso. E pensai che era per questo che la disprezzavo, per le sue lacrime che versavano nella mia vita insicurezza e malinconia. Eu acho esse é o jeito da Ginsburg de escrever uma coisa de um jeito tão simples e tão intenso, ou seja, as lágrimas que versano nella mia vita insicurezza e malinconia. Através das lágrimas da mãe, ela recebe, em vez de receber segurança, ela sente insegurança e sente tristeza, claramente. Queria acrescentar uma coisa agora. Vocês, eu sempre fiquei tão, como dizer, admirada para todas essas vozes que aparecem no léxico familiar, vozes no sentido de palavras, vozes no sentido de, sim, palavras, jeito de falar, e sempre me pergunto como ela conseguiu lembrar tanto dessa fala da família dela. Eu acho que a escritora era uma escritora muito attenta a ouvir le voci, as vozes. Então,
as vozes quer dizer exatamente a palavra, quer dizer o jeito de expressar, o tom. Então, tudo isso ficou tanto nela que ela conseguiu depois reescutar essas vozes e colocá-las na escrita. Sim, é interessante isso, Sara. Não sei o que a Rafaela pensa, mas para a gente. A Natalia, desde criança, ela ficou muito, digamos, nos bastidores, né? Então, ela era muito. Quando a gente lê as obras e, né, os materiais a respeito dela, a gente tem essa noção de que ela sempre ficava muito às margens e era muito observadora. Né? Então, quando você tem essa questão de ter essa questão de observar, né, de escutar, como você mencionou, Sara, eu penso que essa questão de que ela eu entendo que ela tenta também, quando a gente lê, eu consigo perceber que, às vezes, você ficar nos bastidores, né, também é tão importante do que ser a protagonista, porque no início ela diz, né, ali no léxico, a história não é minha, ela não quer aparecer, mas essas memórias que ela tem, porque é de um comportamento de que não age, não atua muito, né, ela escuta muito, e penso que essa memória da linguagem, né, e é por isso que eu penso que, assim, que é importante essa educação para o escutar, porque quando você consegue, quando você observa, você escuta, né, essas nossas memórias, depois a gente consegue recuperar, e quando você está muito atuando, você não para, né, não tem essa educação para saber o que eu ouvi, né, que acho que é a nossa dificuldade também hoje. Penso que a gente às vezes fala muito e ouve pouco, né? E eu não sei também se não é uma característica muito da Natalia, porque da própria obra a gente sabe muito pouco, né? Ali e até após a morte, né, do Leone, eu vi uma certa um material a respeito da Natalia, né? Onde dizia a própria filha, ela colocava isso, que pouco a mãe se manifestava. Acho que era uma característica muito da Natalia de não se expor muito, né? Ela não tinha isso, assim, ela tinha dificuldade de falar até dos sentimentos. Claro, teve a questão ali, né, bem traumática da perda do marido, do Leone, mas essas questões do ouvir, de observar, então eu penso que essas memórias da própria linguagem que nos auxiliam aí, né, na escrita e que tem toda essa riqueza no material aí, nas obras da Natalia. Mas é isso, não sei se a Rafaela queria comentar alguma coisa. Não, eu concordo. Eu queria comentar aqui sobre o olhar, sobre a questão da escuta. É algo bem importante também para a escrita, para pensar a escrita dela. E um dos ensaios que a Sara mencionou também do Le Piccoli Virtù, no O Meu Ofício, ela comenta sobre a relação dela com a escrita, e tem um trecho que ela fala que desde pequena ela gostava muito de escrever, era a única coisa que ela conseguia fazer. E ela costumava observar muito as pessoas, não só de dentro de casa, mas também da rua. E ela andava observando as pessoas da rua e as feições delas e o jeito delas e criava histórias para aquelas pessoas. Ia tentando descrever e descobrir quem eram aquelas pessoas a partir dessas observações, né? Então, o olhar é algo muito presente em toda a prosa da Ginsberg, é exatamente o que vai conduzindo, eu acho que esse tom de leveza que a gente comentou, que surge, essa forma mais sutil de dizer até as coisas que são meio difíceis, né? É algo que se adquire quando se escuta muito o que está ao seu redor. Sim, e que vai bem
a gente pode pensar assim, eu vou escrever, né, daquilo que eu conheço. Se eu, né, tenho essa capacidade de observar, de conhecer, eu vou dar conta, né, de escrever, que às vezes é a dificuldade de quem precisa escrever ou de quem quer escrever, né? Penso que é interessante pensar sobre isso na Natalia, e ela coloca também, né, que o que ela sabia fazer era escrever, né, com todas as dificuldades que ela teve com relação à escolarização, né? Porque ela aprendia, ela foi educada em casa pela mãe, porque o pai tinha todas aquelas manias, né? Porque era da área das ciências, do biólogo, então assim, não vai sair porque pode ficar doente, e toda aquela situação. E depois ela teve também dificuldade com isso, desse ambiente escolar, toda aquela situação de diversas reprovações, inclusive, né? Mas que ela sabia era escrever, né? E a gente consegue observar isso nas suas obras. A Sara leu um trechinho ali de uma obra. Eu queria pedir para você, Rafaela, ler um trecho, né, de qualquer obra, não sei se da Pequenas Virtudes, que inclusive você também participou do projeto Leituras Italianas, para depois a gente comentar alguns pontos também, pode ser? Pode ser. Então, eu estou relendo bastante As Pequenas Virtudes, porque eu estou trabalhando com ele agora. Uhum. E passando por ele hoje, eu tenho um ensaio dele que eu gosto muito, que é Silêncio, que ela fala sobre, mais ou menos sobre o que a gente estava conversando, né? Sobre esse querer falar e sobre a importância do silêncio e da escuta também, dentro das comunicações entre, não só na escrita, mas das comunicações que surgem no cotidiano, né? E eu faço um trechinho aqui. Deixa eu ver se está certinho aqui o que eu sei. Aqui. Existem duas espécies de silêncio: o silêncio com nós mesmos e o silêncio com os outros. Ambas as formas nos fazem igualmente sofrer. O silêncio com nós mesmos é dominado por uma violenta antipatia que nos toma pelo nosso próprio ser, pelo desprezo à nossa própria alma, tão vil que não merece que se lhe diga nada. É claro que é preciso romper esse silêncio nosso se quisermos tentar romper o silêncio com os outros. É claro que não temos nenhum direito de odiar nossa própria pessoa, nenhum direito de calar nossos pensamentos à nossa alma. Eu gosto bastante desse olhar que ela traz sobre o silêncio, que acho que mais tarde que ela desenvolve também, que é como não é só essa dificuldade de falar com o outro, a gente tem muita dificuldade de falar consigo, que tem essa de entender também o que se passa, e a gente precisa se entender para conseguir colocar isso para fora, né, para conseguir pôr. E isso é bastante presente também na obra dela, que nas entrevistas que ela dá, então, que elas estão presentes tem um livro que é uma junção das entrevistas que ela deu para a rádio, é o É difficile parlare di sé, que ela comenta que ela tinha também essa dificuldade de falar sobre sentimentos mais íntimos dela, sobre coisas mais pessoais, era por isso que ela esquivava tanto esse eu da escrita. E eu achei esse ensaio bastante curioso para pensar nisso, né? Ver essa relação que ela tinha com a palavra e com o silêncio. Sim. Vou aproveitar, né, tanto para a Sara quanto para a Rafaela, perguntar para quem pretende iniciar a sua leitura, né, da Natalia, vocês sugeririam alguma obra? Qual que vocês poderiam colocar? Porque tem a pergunta aqui da Agnes, né? Para introduzir, assim, para quem... Porque, assim, algumas pessoas que até acompanharam leituras italianas davam um retorno, interessante, muitos autores, mas, assim, e para iniciar a leitura, para que a pessoa conheça, né? Qual obra vocês nos sugeririam? Pensando nos leitores brasileiros, né, no que a gente tem de traduções aqui no Brasil, porque algumas traduções a gente até tem, mas por serem mais antigas é de difícil acesso também, né?
Eu acho que o léxico, por ser uma das mais conhecidas, o léxico familiar seria uma ótima forma de começar para quem gosta de narrativa também. E As Pequenas Virtudes também é um ótimo livro para começar, mas são livros completamente diferentes, né? O léxico é uma narrativa, ele tem essa estrutura, mas por mais que ele seja autobiográfico, ele tem a estrutura de ficção, e enquanto Nas Pequenas Virtudes são pequenos ensaios, né? Acho que o mais longo tem umas 10 páginas, são bem pequenos. Então, eu falaria um dos dois, e daí vai dos gostos literários de cada leitor, né? Porque cada pessoa se forma gostos diferentes, mas esses seriam importantes dentro dos dois gêneros que ela escrevia, que era tanto prosa quanto ensaístico, né? Não sei se a Sara concorda, se tem mais algo a acrescentar. Sì, claro, eu concordo, mas acrescento também um outro livro que eu gosto da Natalia e que também foi traduzido em português, então nosso público brasileiro pode ter acesso. Foi traduzido também pelo Homero Freitas de Andrade, que foi uma das últimas pessoas com as quais eu fiz uma conversa bastante longa sobre a Ginsburg, que é Caro Michele. Eu acho que vale também a pena. É uma outra época da Natalia, não estamos mais. É um livro escrito mais ou menos, se não estou errada, 10 anos depois do Léxico Familiare. Um livro que se afasta, digamos, daquele período da guerra e do pós-guerra, e leva o leitor para um outro período importante, di qualche forma, da storia italiana, os anos 70, da storia italiana, non só italiana, ma specialmente italiana, dos anos 70. Leva a conhecer non a conhecer, mas a continuar a conhecer uma escritora pela qual tanto o lado, digamos, come si dice? Privato e público, ou seja, a própria vida, digamos, ou a vida dos outros, mas a vida da família, a vida vivida dentro das paredes de casa, tanto isso é importante, com as relações, especialmente, que se criam entre os membros de uma família. Ela tinha começado com o léxico familiar, que próprio são todas as relações entre os membros da própria família, mas ela continua olhando, e Caro Michele é um exemplo disso, ela continua olhando o que acontece nas famílias nos anos, por exemplo, 70, na modernidade, digamos, no? Ou seja, ela é uma autora que continua, apesar dessa parte da memória, ela continua se colocando no presente, no momento presente. No Caro Michele, a gente pode ver, seja o momento presente das relações familiares daquele momento, seja se entrelaça uma história pública, que é a história que vai nos anos do terrorismo, de qualquer forma, daquele momento, o que era aquele momento para os jovens que enfim, o olhar da Natalia sempre foi, eu acho, seja para o passado que para o presente, para a atualidade. Ela sempre foi comprometida também com essa parte. Não por acaso, eu acho que ela pode ser colocada dentro dos grandes autores
dessa segunda parte do século XX até pelo menos os anos, metade dos anos 70, que são grandes intelectuais por se colocar não só como escritores, mas como parte de uma cultura que ainda se encontra dentro do mundo na qual vive. E são os grandes escritores, como foram, appunto, nós citamos já Calvino, mas podemos citar também Levi, podemos citar Sciascia. Com isso quero concluir, porque senão vamos superar o nosso limite de tempo, aconselhando esse livro traduzido, que é Caro Michele também. Sim, e também, aproveitando que o Homero de Freitas traduziu o Léxico Familiar também, né? Exatamente. E agora, falando das amizades, né, desse ciclo que a Natalia mantinha, o Cesare Pavese, que hoje, inclusive, é data, né, seria data de aniversário dele, de nascimento. Então, e tem no Pequenas Virtudes, tem um texto também, um ensaio, né, muito lindo que ela escreve, eu gosto de... também, assim, quando você lê, e eu penso que é uma leitura bastante apropriada hoje para nós, devido a esse momento pelo qual passamos, para olhar também aos nossos amigos, né? Qual é o olhar que a gente está tendo? Como que a gente está observando esses amigos? Eu penso que quando leio isso assim, é muito, muito profundo, muito, muito, muito interessante. E aproveitar para já a gente encaminhando o final, porque já estamos passando o nosso tempo, mas aqui quando começa a conversar, são muitos pontos e a gente, claro, né, não dá conta de tudo. Mas tem uma pergunta que eu penso que é interessante também a gente conversar um pouquinho, que é sobre, assim, de forma breve, né, o papel da Natalia na editora Einaudi, né, porque a gente sabe que tem toda essa questão também, de forma geral, assim, sua presença influente aí no panorama cultural italiano também, para vocês comentarem um pouquinho. Não sei, Rafaela, eu trabalho mais eu não trabalho com a biografia dela, eu trabalho mais com a prosa, né? Então, eu tenho algumas leituras sobre isso, mas poucas. Eu sei que ela atuou durante um tempo na Einaudi, né? E eu lembro que tem um ensaio que eu tava lendo, eu não lembro se acho que é do My Devi Mandarame, não me lembro direito, em que ela comenta até que ela era uma péssima funcionária, que ela não sabia como que contratavam ela lá, porque ela falava que ela não gostava ela gostava de trabalhar lá, ela gostava muito. Eu lembro que nesse mesmo ensaio ela exalta muito o Pavese, que ela fala que ele era um ótimo editor, que ele estava sempre lá presente, que ela traz essa figura como essa figura importante também para essa formação cultural de Turim, que ele adorava fazer parte daquilo. E ela também foi importantíssima, né? Ela deu aval em vários livros também, tem vários livros que passaram pela mão dela, todo mundo lembra ela também porque ela recusou o manuscrito do Lev, primeira publicação, mas eu acho que falar então da importância dela na Einaudi, não tem como não falar dos outros, né, porque foi muito um trabalho em conjunto, então o trabalho dela teve muito impacto para a formação cultural italiana desse período, só que ela não estava sozinha ali, né. Eu acho que todo esse grupo que compôs a Einaudi durante esse período tiveram uma importância para o que estava sendo trazido no cenário literário daquele momento. Era um trabalho bastante feito em equipe, assim, todos eram amigos ali, já conviviam há muito tempo juntos. E no próprio léxico, né, a gente consegue acompanhar quem são essas pessoas, né, ela coloca... Precisa lembrar que o marido dela, Leone Ginzburg, foi praticamente aquele que começou a Einaudi.
Porque a Einaudi, sì, claro, tinha o Einaudi, tinha o dinheiro da Einaudi, mas o Einaudi não era para o verdadeiro editore, foi o Leone Ginsburg. Então, essa editora, eu acho que tinha, de qualquer forma, uma ligação muito forte com a história pessoal dela. E fui ao lugar onde ela conseguiu, digamos, o primeiro emprego para sobreviver como viúva e com 3 filhos, já com 3 filhos, e uma famiglia, claro, che la tinha, come si dice in italiano, alle spalle, a famiglia dela, mas ela queria a própria independência econômica. E depois, para todo mundo, de qualquer forma, era um momento difícil. Saindo da guerra, ninguém estava muito bem economicamente. Então, ela mesmo precisava daquele dinheiro que ela ganhava. Sim. E depois se juntaram tantas pessoas, primeiro, claramente, o Pavese, tudo isso também é contado em vários livros. E você falou justamente, Raffaella, foi uma grande equipe, aquela da Einaudi. Uma grande equipe, e também ler a história da Einaudi é outra vez um prazer, eu acho, para ver como se conseguia fazer literatura, se ocupar de literatura. Lembramos que ela, junto com os outros, eram grandes tradutores também. Sim, era a tradução que ela fez, ainda trabalhando em Pizzoli junto com o marido, de Proust. De Proust. Era muito jovem, não tinha ainda lido Proust, enfim, ela fez com a ajuda do Leone Ginsburg, mas ela, como Pavese, outro grande tradutor. Então, uma equipe molto, como vocês falam, valiosa. Mas que sabia trabalhar também com prazer, novamente. Sim. Eu ia comentar também que antes mesmo de virar editora, ela já trabalhava para a Einaudi, né? Porque foi responsável pela tradução do Proust, que você comentou, que ela fez ainda quando estava no exílio lá em Abruzzo, mas é curioso que as páginas que ela traduziu enquanto estava lá, ela perdeu depois que ela teve que fugir, que ela traduziu junto com o Leone, e ela precisou fazer tudo de novo do Caminho de Swan. Se eu não me engano, é a primeira tradução que tem do Proust na Itália, né? Eu acho que sim. Se eu não me engano, é. Acho que sim. Bom, nós, através do nosso encontro, claramente teria ainda muitas coisas para conversar, assim como a gente não consegue, às vezes, parar de ler um livro, apesar de conhecer, ter lido várias vezes, a gente continua presa nas páginas do livro, nós poderíamos continuar presas na nossa conversa. Mas lembramos que a nossa conversa, num certo sentido, pode ser uma pequena homenagem, vai fazer 30 anos da morte de Natalia, em outubro. Outubro, sim. Morreu em 91, estamos em 2021, já fazem 30 anos. Sim, assim, para encadear, né, já para finalizar, gostaria de lembrar, porque eu acho que a gente também até comentaram aqui no chat, que nós temos o Carlo Ginzburg, né, filho da Natalia, um historiador de grande reconhecimento, não somente na Itália, em Europa, mas também, né, no mundo, porque ele foi professor em universidades também nos Estados Unidos, e que ele também tem uma forte atuação em participações de eventos aqui no Brasil, né? Isso é muito comum a gente contar com a participação e observar, né? Assistir a eventos que ele participa. Inclusive, o ano passado ele participou também do projeto Crises Tempos de Covid-19, né? Então, assim, a gente percebe todo o legado que vem, né? Tem também a
a neta, né, a Lisa Ginsburg, que agora recentemente concorreu ao prêmio Strega também. Então, assim, para a gente finalizando, eu gostaria de pedir, tanto para a Sara, para a Rafaela, né, para só, de forma muito breve, colocar por que, né, ler Natalia hoje, né, por que vocês colocariam para quem não leu ainda, por que ler o léxico também, né, porque hoje a gente abordou um pouquinho do léxico, mas para quem não conhece a obra, por que ler o léxico? Que história é essa que realmente, né, nos prende e é tão prazerosa essa leitura? Tanto a Sara quanto a Rafaela. Vou comentar aqui, então, pegando um gancho de uma coisa que a Sara tinha comentado lá atrás, que ela fala sobre como o olhar da Ginsburg é sempre, mesmo no presente, ele é muito voltado para o passado, né? Que ela está sempre procurando essa forma de olhar para trás. E no período que a gente está, a memória é algo muito importante. É muito importante essa questão do não esquecer, né? E ela trabalha bastante, por mais que ela trabalhe com períodos históricos, ela trabalha com essa história não contada, né? Que é algo particular que não é necessariamente não é um trabalho historiográfico. Então, eu acho que é importante destacar esse olhar para o passado, mas não dessa maneira testemunhal. Olhar para essa história, esse outro lado da história, ver como esse outro universo pode surgir e ser frutífero, mesmo em períodos tão conturbados, né? Que é quando ela escreve, o período que ela escreve o léxico. E enxergar essa leveza, mesmo em situações que onde parece impossível ver um tom tão leve, um olhar tão sutil para a vida, né? Então, eu acho que isso é algo muito importante do porquê que leríamos hoje a Ginsburg, né? A gente fala muito do período que a gente está passando e tem muitas literaturas de testemunho que a gente estão sempre trazendo, né? Mas ela traz esse outro olhar, né? Essa leveza para as coisas. Sim, sim. Obrigada. E para mim, eu diria uma coisa muito simples, não sei se é simples demais. Diria que por que ler o léxico familiar? Porque todos nós gostaríamos, talvez, de escrever o nosso léxico familiar. Todos nós poderíamos ter um léxico familiar, mas não temos la penna, como se fala, mas não temos Caneta. O dom da palavra. A Ginsburg para fazer o nosso léxico familiar. Sim. Então, vale para a leitura, uma leitura que todo mundo pode fazer, exatamente isso. Obrigada. Então, a gente tem que ir finalizando. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecê-las por esse momento, por essa conversa, né? E agradecer em especial a todos vocês que nos acompanharam nesse pequeno, é um momento muito breve, né? Porque são muitos pontos a serem abordados, a serem conversados, mas estamos sempre em discussão, sempre estudando e teremos certamente outros momentos para abordar vários itens, né? Que a gente não dá conta aí em uma horinha. Então, muito obrigada a todos vocês. Nosso próximo encontro é no dia 23 de setembro, né? E vamos falar sobre Primo Levi, que também quem entra em contato ou quem ainda não conhece, será muito, muito bom, muito prazeroso a conversa com a Mariana Iannelli e a Helena Bressan, né? Então, muito obrigada mais uma vez
E até o nosso próximo encontro, né? Vamos ver aonde a nossa rota aí, vai nos levar para as nossas conversas. Muito obrigada, tá, meninas? Obrigada. Obrigada pelo convite, ao Neclite também pela oportunidade, foi muito bom estar aqui. Obrigada, Rafaela, obrigada a vocês. Obrigada, Sara. Tchau. Tchau.